aí, Stein, qual é as perspectivas para hoje? Olha, acho que hoje vai ser um dia bom, aparenta ser calmo, propiciando grandes chances para nós matarmos a mosca. Vamos fazer o melhor de nós, tentar ganhar mais esses pontinhos. Realmente não vão ser muito fáceis, mas eu quero respeitar o nosso adversário. Obrigado. E aí, seu João? Vai ganhar um cachê pra aparecer no filme do Euroclube aí, ó. É mesmo? Aí, valeu. Meu cavalo acho que não está agora. Vamos ver por lá. Bom, daqui a alguns minutos a gente vai partir. E vamos ver se a gente faz uma boa pontuação lá no Euroclube, pra pelo menos trazer um troféu, né?
Bem, que narigão bem feio, cara. O Chico tá fazendo, já não abriu o porta-mala? Parado inteiro lá do cara. Isso é uma pena mesmo. Botamos essa porta-mala. Isso é automóvel, né? Mas as porcarias que vende lá. Com escrivaninho. Continua a cadeira. Agora que foi, meu fraco. Não, verdade, eu vou trazer a cadeira pra aqui. Ah! Eu não quero, não sei escrever. Não sou alfabetizado. Ai, deixa eu sentar um pouquinho nesse Ele, guys! Televisão? Ela sempre olha a televisão essa hora, ele deve estar me vendo agora. Oi mãe, daqui a pouco eu tô em casa pra almoçar. Prepara aquele quibe frito que eu gosto lá pra mim. Ei, tchau. Só pode ser agora, chegar na pra pista, acabar. tá bom. Quer que eu fique lá do outro lado depois? Isso, depois quando tiver os pontos. Quanto é que eu vou ganhar? Depois a gente vê isso aí. Não vou dizer em respeito a certas pessoas, viu? Conosco com certeza. Não, vocês marcam a partir do momento que liga ou... Liga ou lá marcou aqui. Acionou, marcou. Ah, foi tudo. Desligou. É, depois que eu veio lá, eu tava aguardando dele. Qual é a hora do Tava explanador lá? assim, e eles botando cardinal aqui together, vira mais e vai batendo no cardinal. PKB, Aí ele...
pedindo pra alguém ficar lá na mosca? Não, pra nós conferir, né, o nascimento. Ah, sim. Dá uma conferida. E aí, Ângelo? Como é que vai ser hoje? Hoje vamos tentar pintar a rodinha do quero-quero. Vamos ver se vai dar, né? O astro principal do Vamos lá, meu galo. Lá que eles são de poucos lá. Entrando perto do vento. Indo base. E vem pra final. Aí, é vendo os 3 gols no campeonato. Olha a filmagem para os bastidores. Segura, Breno. Até um pouco. Pega na cauda lá, meu. Como é que foi lá, Stein? Avancei? Depois da mosca. Depois? É. Foi bem, hein? Foi bom, Fiz o possível. É, o pessoal disse que suspirou. E aí, o que me contas do voo? Tá, o voo tá macio, tá calmo, tá excelente. impressão Veio tudo pra tocar, mas o Excelente. pessoal disse que assoprou e tu subiu. É, mas tá bom, tá bom. Então tá beleza. Valeu. deve estar agora em segundo junto com o resto da galera. Indo Nascimento, mais um por Montenegro. Esta, Ah, Angelo. Vem cá perto assim pra mim. Deixar aqui. Levantada. Aí. Abre. Fecha. aí vai o Nascimento se preparando para mais um pouso. Este, ó, sinal positivo. Para levantar e lá segue ele. Para entrar perto do vento. Ah, mas não, mas a distância da minha foi a mesma. Não, ele tocou 35, eu mostro o Chico que tocou 90. Lateral? Não, sim.
Que 90? Definir o do vento. Apagado. Não vai ver. Na moto é bom, quem não tocar na moto vai ficar. A impressão que dá é que ele vai passar, ele passa. Né, Stein? Vamos tentar? É, o objetivo tem que ser mosca. De preferência pinico. Não. Já tem 3 colocados em mosca, então só mesmo assim. Ô Stein, Oi. denomina os instrumentos aí. Com o dedo. Velocímetro em km por hora, zerado. Altímetro em metros, zerado. Climb em metros por segundo, zerado. E bússola sem vazamento. O manche, comando de profundor, comando de alerão. O leme direciona os pedais. O desligador. O compensador. Compensador que é ajustável durante o voo e na decolagem com ele todo picado. E o freio aerodinâmico, utilizado em pouso para a rampa de descida. Lá que está no controle remoto, o cara está sentado assim, ó. Não, pra quando vocês voam, nós temos um botão que aquece o chão e cria um ascendente. Né? Deu pra ver no pouso do Ângelo. Ali foi sacanagem. Ali alguém aprontou pra ti, porque você deu uma flutuada assim a milímetros do pôr de toque. Ali foi secada mesmo. Mas eu jurei de pé junto que ia tocar a música. Tanto é que ficou na mesma linha, fui olhar depois. Foi. Né? Bota raspando aqui. E aí? Ontem que eu tinha que cegar um pouquinho pra dar uma flutuada. Né? O pinico tá livre, né? Pinico ali. Ninguém quer ver o pinico aí. O pinico tá virgem. Tá virgem. Quero na do vento aí. Quero na do vento. Mas peraí que eu vou mandar uma. Fecha. Fez uma loucura assim, cara. Aquele só pode ser o Klaus, cara. O Klaus já cagou aqui e fez uma coisa meio louca. Ai, ai, ai.
Só o tráfego fez conforto. Ativa a térmica aí, Dani. Ativa aí depois. Ali, ó, vai soltar a corda. É isso, tá. Nada declarado. Não, tu veio bem, tu veio bem. Tu vem muito. Vai bem, mas aí na... Só que faltou aquele soprãozinho pra... Eu abri o freio, eu abri todo. Nessa aí. Você não viu que nós fizemos ontem, né? Não notou nada. Não deu nota não, porque ele tá meio forte aqui. Você não viu que secou a água do chimarrão na outra? Vai lá. Cuidado, tá sentindo mais mal já. Vai, André! É Cooper? Ó, cuida. Olha ali, os caras pulando de paraquedas já, rapaz. É, claro, né? Que sai daqui? Cara, você não pode ir pros meios de comunicação, cara, depois. Cara. Vamos pensar que o clube é esse, cara. Aqui, eu achei. O time tá aqui, tá? Acho que quem não tá já foi, né? Puta que não tá, Quem não tá que se acusa. Quem não tá aí, levanta a mão. Você é mais velho que Por aqui, os caras desamiam da cadeira. Fica quieto, Casal 20 caiu. Ah, mas que cheiro de charuto vagabundo. Tira a mão do bolso, então. Abre a janela ali e pronto. Charuto do André. Vai! Pronto, bom, vamos começar. Bom, pessoal, nós estamos aqui reunidos, né, para falar. Aliás, antes disso, acho que foi uma atitude bastante louvável da diretoria, ao meu ver, do Aeroclube, em realmente me dar essa oportunidade de falar um pouco sobre aquilo que na verdade a grande maioria do pessoal considera como nada mais nada menos que uma almofada na hora de falar.
algo assim que diz realmente de respeito ao nosso uso, ao nosso dia a dia, né? Alguma coisa em termos de paraquedismo que seja importante a gente saber, né? E vamos começar falando sobre o que é então na verdade um paraquedas de emergência. Bom pessoal, talvez não quem olha assim, é de tecido, né? Tem tirante, ferragem. Não é isso. Na verdade o paraquedas de emergência é uma oportunidade de nos largar com vida no chão em caso de um possível problema, né? Tá? E nós vamos começar aprendendo um pouco do que vem a ser tudo isso, né? Agora realmente quanto à parte do material, né? Nós já sabemos da importância que isso tem para nos deixar com vida, né? Vamos saber então um pouco do que é um paraquedas, né? Bom, o paraquedas ele é basicamente constituído de velame, né? Que é toda a parte de tecido que compreende o paraquedas, né? Seria a parte superior, de linhas de sustentação, né? E do equipamento em si, que é isso que a gente consegue ver de fora, né? Todo mundo pensa que muitas vezes o equipamento, que o paraquedas em si é aquilo que a gente vê por fora. Na verdade, esse vermelho aqui poderia ser azul, poderia ser preto, de qualquer cor, né? Então o que importa realmente é aquilo que está em cima, que está dentro, que é o que nós não vemos, né? Então, velame, linhas e equipamento. Não sou muito bom desenhista, acho que dá para entender, né? Bom, que tipo de paraquedas nós temos aqui? Nós temos aqui um paraquedas reserva. No caso, se fosse o caso paraquedismo, poderia até ser um pouco mais, aqui diz até 136 kg. Bom, a dirigibilidade, como isso é feito? Tá? Dirigibilidade. Depois que o paraquedas está aberto, existem alguns artifícios que nós podemos utilizar para, digamos assim, mudarmos um pouco de direção, né? Isso principalmente para nós evitarmos uma possível queda em cima de algum obstáculo, né? Que possa comprometer o material, nesse caso principalmente a vida, né? Para a gente procurar pousar inteiro. Esse paraquedas, ele é um paraquedas que vai te largar com vida no chão, mas talvez comprometa algum, né, um pé, sabe? Até de repente pela própria inexperiência de quem está usando, né? Então ele pode, quebrou um pé, mas é melhor quebrar um pé do que realmente perder a vida, né? Mas a princípio eu já vi saltos, eu até hoje nunca utilizei paraquedas reserva, né? Mas se tiver que utilizar, não tem problema, né? Vamos utilizar. E eu já vi saltos em que o pessoal chegou sem problema nenhum, fez o procedimento de aterragem, né? Depois eu vou explicar por cima para vocês como funciona. Na verdade é basicamente um rolamento, né? E então essa dirigibilidade é o seguinte, ó. Aqui eu fiz um desenho do paraquedas de frente, né? Com inclusive o piloto extrator, que é o pilotinho que tem uso nesses equipamentos, que é um piloto grande, né? Aqui nós temos uma retirada, vocês podem observar, é a retirada de uma parte do velame. Tá? Isso nós chamamos no paraquedismo de omissão. A omissão é justamente uma retirada da parte do velame. Isso é que vai dar a possibilidade de deslocamento do paraquedas, tá? Que é o que vai inclusive nos permitir fazer uma curva para a direita ou para a esquerda. Tá? Então, esse tipo de abertura que é feita na parte de detrás do velame, né? Ela pode ser em diversos tipos, né? Ela pode ser feita uma abertura central, essas duas laterais. Existem vários em forma de T, em forma de U, tá? E então é o seguinte, vocês vejam que aqui, ó, é uma linha direcional, tá? Na ponta dela nós temos os batoques, que são as empunhaduras. Nesse paraquedas são dois pedacinhos de madeira, que tem os dois tirantes em cima, né, onde você agarra para justamente fazer, tá, a dirigibilidade, fazer as curvas. Então no momento em que você aplica em um dos batoques, esse velame ele enverga para trás fechando, né, fechando, dando um arrasto naquele lado. Tá? Então funciona como uma espécie de uma esteira, né? Tranca aquele lado, gira para aquele, solta, puxa o outro, tranca para aquele, e assim vai. Tá? É um procedimento muito simples. Tá? E isso tudo funciona de que maneira, como que na verdade essas aberturas nos dão essa razão
de avanço, né, e essa possibilidade de curva. Fiz aqui um corte lateral, né, simbolizando as omissões, uma das omissões, né, no caso desse lado aqui, né, que na verdade é o mesmo sistema do balão. Há uma pressão, né, o vento, em que o vento saindo lá, ele impulsiona o paraquedas naquela direção. O vento sopra para lá, empurrando o paraquedas para frente. O mesmo sistema do balão, se o balão solta, ele tem um deslocamento. O ar sopra para trás, empurrando ele. Tá? Muito simples, bastante simples. Então falamos do velame, das linhas, do equipamento, falamos das omissões, das linhas direcionais e dos batoques. Até aqui alguém tem alguma dúvida? Não? Ótimo. Bom, a navegação propriamente dita, pessoal, no nosso caso, aqui quando a gente precisar utilizar, no caso de emergência, nós não vamos se preocupar, né, em pousar. Né? A questão só é essa, procurar sempre uma área limpa. Tá? Bom, e a aterragem, propriamente dita, é na verdade um rolamento, como eu falei. Tá? É você fazer a divisão do impacto que você teria em cair de pé, né? Em dividir ele em torno do seu corpo em mais 4 partes. Tá? Porque a tendência que nós temos, né, quando a gente tropeça, alguma coisa assim, é de querer ficar de pé. Né? Tendência própria do ser humano. Né? Às vezes quando a gente cai de bicicleta, de moto, se a gente se fechasse e fizesse um rolamento, nós sujaríamos a roupa, claro, mas estaríamos de repente com menos arranhões, que a gente quer ficar de pé, então sai tastaviando e tu rasga a mão, rasga o joelho. Né? Então é isso que a gente tem que fazer, a gente tem que procurar dividir o impacto. Então se aterrou, pá, faz um rolamento. Né? Eu vejo que aqui ele está vindo, pá, fez o primeiro toque, está indo para o segundo, pá, terceiro. Esse aqui não, isso não, né? Aqui em cima. Tá? Na verdade é um rolamento. Então sempre procurar dividir o impacto. Bom, tudo isso, né, pessoal, a gente está aqui dizendo, não é que a gente vai precisar a partir de agora utilizar o paraquedas, né? Muito pelo contrário, né? Vamos experimentar aqui com a Cid. Vamos experimentar. Inclusive o pessoal sempre diz, né, me pergunta, né, se eu não, vai fazer um saltinho para nós testar esses paraquedas, não sei o quê. O que eu sempre digo, é proibido, né? E é verdade, inclusive está aqui, eu estou com as normas de segurança da Confederação Brasileira de Paraquedismo. O 30º, parágrafo número 30, terceira parte, norma de segurança. Parágrafo 30. Para realizar um salto, todo e qualquer paraquedista deverá portar obrigatoriamente 2 paraquedas. Eu chego. Um principal e um reserva. Então eu não posso saltar assim. Não que eu queira. Não posso. Só em situação de emergência seria no caso. Sempre, exatamente. Casamento que vai cair para fora do avião. Desmorando, te criança. Tá certo. É que na verdade eu considero o paraquedas, porque no esporte, no paraquedismo, no esporte, nós sempre levamos 2 paraquedas, né? Um principal e o reserva também. Né? Nesse caso, o reserva é redondo, né? Até por uma abertura mais rápida, mais fácil. Né? Esses velames e reservas, eles são confeccionados todos de maneira a facilitar a abertura. Também muito simples, né? O que eu tenho no meu também é um pouco mais complicado, mas também se é utilizado por um pessoal mais habilitado. E a própria dobragem dele, né, é uma dobragem de forma a facilitar uma etapa após a outra a abertura, né, certo? O piloto extrator que ele tem é um hot dog desse tamanho assim, uma mola dentro dele que salta e abre uma panela desse tamanho em cima assim, ele abre uma área muito boa, arrastando, permitindo a gente abandonar com uma baixa velocidade, né, a gente sair e já comandar ele, que ele vai abrir. Eu vou fazer 2 perguntinhas, Nascimento. A primeira é sobre o momento que tu sai de um... Como é que tu te sente na saída de um avião, assim, não anormal, alguma saída que tu já teve assim meio conturbada, alguma coisa estranha. Como é que ele é dobrado ali na hora? O que vai fazer ele abrir e soltar um lado do outro? Ele vai circular e é encostado, vai ficar assim encostado no outro. Sim. Como é que ele abre ali na hora? O piloto puxa o velame para fora, exatamente. Bom, tudo segue uma ordem, uma sequência lógica, né? Então, por exemplo, na dobragem,
sei se alguém já teve, acho que muitos já tiveram a oportunidade de ver eu dobrando aqui. Então tu vai lá, estica ele, vai lá pelo ápice, né? Pelo ápice, a parte mais superior. Puxa ele pelo ápice, então você tem lá todo velame, linhas, tirando sustentação, equipamento. Então quando você vai dobrar, você começa pela ordem inversa. Tirando sustentação, linhas, velame, né? Assenta ele, pilotinho em cima, tá? E não existe uma separação, não existe uma separação de linhas na hora do acondicionamento. É pelo contrário, ela é feita uma serrilha toda ela junta, sabe? Umas bonecas, como nós chamamos, colocadas dispostas com uma borrachinha bem fina, que é um atilhozinho, tá? Um atilhozinho. Então quer dizer, não há nenhuma resistência ao tranco de abertura, né? Então fica realmente bastante fácil. Já ao contrário do equipamento do paraquedas nosso de salto livre, por exemplo, inclusive meu pilotinho ele tem um sistema de retardo, é bem pelo contrário, é para ele abrir devagar. O pilotinho já tem um sistema de retardo, para ele abrir devagar. Aí depois as linhas elas são colocadas com borracha dupla, né? E existe um dispositivo que nós chamamos de slider, né? Que ele está disposto na boca do velame em cima, né? E que na hora da abertura ele é tipo aquele vai e vem, né? A gente brincava antigamente, né? Aí do outro lado também, né? Vai e vem. Então você puxa aqui e se ele vem, ele não vem até o final, né? E tranca, um sistema de retardo, né? E é a mesma coisa, então ele está bem em cima e quando o paraquedas abre, né, que a tendência é expandir as linhas, ele vem correndo para baixo, aliviando o sistema, o tranco de abertura, né? Então esse não tem nada disso. Aí você vai me perguntar assim, de repente, na hora então, se a gente chegar a tomar a velocidade de queda, vai abrir, vai dar um estouro muito forte, vai dar um trancaço, vai. Vai, você vai poder... A maior era quando é enxarutar, que eu acho que talvez um termo que o pessoal usa. Uhum. Justamente. O enxarutar, digamos assim, é um termo assim muito complexo, porque os motivos que levam a enxarutar, poderia ser dizer o seguinte, o pessoal utilizava antigamente no paraquedismo um artifício, que é uma amarração na boca do velame. Tá? O pessoal ia lá e amarrava uma corda na boca do velame para deixar firme, com ele esticado, né? Para você poder pegar e fazer o alisamento dos painéis que se faz antes da dobragem, né? Para ficar melhor acondicionado, dar menos volume, né? Aliás, até gostaria de dizer que esse tipo de alisamento de painéis, ele só é feito por questão de conservação do material e acondicionamento. Ele não precisa ser feito. Uma vez separadas as linhas conferidas, ver se elas estão em ordem, o qual é feito em todo tipo de paraquedas, tranquilo. A maneira que ela é colocada dentro do equipamento não interessa, ela vai abrir. Sabe? A questão toda do alisamento, da separação, do ajeitar é só por conservação e para fechar menor, para ficar mais acabado. Tá? Importante é dar as linhas. Então. Oi? Pode montar. Velame pode pegar ele, tanto as linhas separadas, socar ele para dentro, de qualquer maneira e fechar. De repente ele vai fechar mais volumoso, né? Sei lá. Depois ele vai sair tudo amassado, você vai ver no chão ele vai tudo amassado, mas ele vai abrir. Tá? Então, essa seria respondida a pergunta ou não, Zé? Bom, então vamos entrar, pessoal, numa área, acho que bastante polêmica, que é justamente o abandono, né? O nosso abandono em caso de emergência. Tá? Alguém teria mais uma pergunta para fazer antes de nós passar para essa parte? Em relação a isso? Não, acho que é tranquilo, né? Bom, o abandono da aeronave, pessoal, a princípio, eu até estava conversando aqui com o Gilberto, que é o diretor técnico do Aeroclube, né, justamente colocando para ele algumas coisas que eu ia dizer aqui, né? Como eu disse antes, né, eu acho que eu estou aqui, já que nunca até hoje ninguém se dispôs a fazer uma coisa dessa, né, vir aqui, bater um papo e tentar dizer alguma coisa para vocês, em termos, ou para ninguém, né, em termos de paraquedismo, em termos de utilização desse equipamento, né? Então, na falta de uma pessoa, né, um instrutor talvez mais específico para essa área, a gente vai tentar sempre, estou tentando compor, a meu ver, seria o seguinte: abrir o cinto, né, ejeção do canopy e se jogar para fora com a mão já no punho, tá? Com a mão no punho. O punho está disposto mais ou menos aqui assim, né? E de que forma nós vamos comandar? Agarrando ele e puxando por cima do ombro, tá? Porque o conduíte vem de baixo, ou de cima, ele faz uma volta lá embaixo, está disposto aqui, né? Ó, puxa por
para acompanhar o conduíte. Porque se forçar para baixo, como é nos nossos paraquedas, inclusive você tem tendência a talvez trancar, não digo, mas que impor uma dificuldade maior. Então, justamente para facilitar acompanhando o conduíte, né? Aí, há versões, por exemplo, de que o correto seria você ejetar o canopi, soltar o cinto, ejetar o canopi, se debruçar dentro do planador e comandar, né? Um planador em queda, né? Que daí automaticamente o piloto saltaria e ejetaria o cara de dentro. Eu acho que isso é uma coisa realmente que deixa a desejar. E o correto é você procurar abandonar o mais rápido possível aquilo que está com problema, né? Que no caso é o planador. Aí por diversos fatores pode estar em parafuso chato, então em queda acentuada em giro, né? Então essa queda acentuada em giro, giro implica numa força centrífuga, né? Que muitas vezes pode acarretar numa dificuldade no abandono, né? Eu já abandonei avião, época de lançamento, a gente quer fazer o lançamento do aluno, a gente lança o aluno, né, e faz uma volta já ligeiro para aproveitar o ponto de saída, né? Então você está ali no giro ali e já sai de qualquer jeito, né? É difícil. A força centrífuga está em cima, não é fácil. Então por isso é que a minha ideia é justamente essa, abandonar o quanto mais rápido possível aquilo que está com problema, né? E jamais procurar resolver um problema ainda com ele. Você dentro do planador com problema, você procurar digitar. Fatalmente você ia ser arrastado para trás, porque existe um deslocamento, né? Você sairia batendo, principalmente quem está sentado no banco traseiro, no caso em APK, né? Esse então, acho que nem o pilotinho nem passaria para fora, com o próprio vento iria ejetar e ia saltar só para trás, assim, ficar trancado. Então, a meu ver, esse tipo de procedimento é totalmente errado, né? Não sei se alguém discorda, tem alguma coisa... A única orientação que, no caso, eu tive quando eu fui aluno de uso de paraquedas, era um pouquinho diferente, né? Seria, no caso, o alijamento do canopi após a abertura do cinto, para evitar que, se tiver um giro acentuado, uma coisa que teve a tendência de te tocar para fora do planador, tu soltar o cinto e passar a canopia fora. Bom, isso foi a orientação que eu tive. Certo. Bom, essa... A meu ver, eu acho que implicaria no seguinte, ó. Como eu disse, a partir do momento em que você solta o cinto, você está pronto para sair. Então você está alijando ele e já está saindo junto. Está saindo junto com a mão já no punho e saiu, sentiu um buraco já tomando. Tá? Porque há também a possibilidade, porque daí o planador de repente vem, queda junto contigo e te bate. Digo, é difícil, fica muito difícil de determinar uma situação padrão para isso, sabe? Ontem mesmo conversando com o Gilberto, ele disse que o pessoal aí numa acrobacia, não sei aonde, um cara perdeu uma asa lá lado esquerdo, entrou numa ameaça de um tunô, depois entrou em parafuso, que ele saltou e o avião bateu nele, não sei o que. Bom, isso é uma situação, né? Eu já acho que pode ocorrer, mas talvez com não tanta frequência, não sei. Então, a meu ver, o negócio é sair de dentro, tá? Soltando o cinto primeiro, até porque se você tiver num giro acentuado, se você for ejetado para fora e arrebentar, estraçalhar o canopi, você está fora, comando paraquedas. Sabe, eu acho que é assim que é válido. Inclusive, muitos ejetores, né, de avião de caça, de ouvir teve na TV, né, ele pega e eles não abrem o canopi. Quebra ele com a cabeça. Quebra, estraçalha com tudo e vai para fora. Não, eu vi um que estraçalhou o canopi. Mas houve um caso desse aí, o piloto morreu. Porque o canopi não ejetou, porque ele tem explosivo embaixo do... Sim. Alguns eventos, por exemplo, para abandono, com certeza o planador não vai estar voando bonitinho, niveladinho, né? Sim. Ele provavelmente vai estar em parafuso, alguma situação dessa. Então existe aquela questão, não, ali já, vamos dizer, está em parafuso, sai te jogando pelo lado do parafuso ou contra o parafuso, existem essas controvérsias, não sei. Como a gente vai determinar um padrão para isso? Está na hora. Exatamente. Então, é uma situação, né? Então, inclusive, nós aproveitamos a oportunidade justamente para colocar as diversas situações, né, dentro, acho que de cada opinião, cada um talvez tenha uma opinião, uns concordam com um, outro com o outro, mas nós temos que estabelecer, né, um padrão, ou então aquilo que de repente a gente achar que é o mais correto, né? Que é justamente, eu acho, o seguinte, a minha opinião, se livrar do problema o mais rápido possível.
Né? E como sair, olha pessoal, uma coisa que eu queria dizer para vocês. Ai. Cuidado com a cadeira. Pai, filho, Cuidado que garganta. Não deu? Falhou? Te livrou dessa, Gilberto. Essa foi o Chico. ele passou o PT, cara. Então, pessoal, Você tá lá atrás. então, pessoal, eu queria dizer para vocês que esses paraquedas, eles abrem muito rápido. Abrem rápido mesmo, vocês não precisam dar tempo de queda, né? Nós aqui nem vamos falar nada sobre posição de queda para se estabelecer, né? Em tempo de queda, né? Então, o negócio é o seguinte, justamente quando você sai, já sai com a mão, já sai comandando. Você sentiu Não interessa a posição, se tu tá de cabeça para baixo, para cima. Isso eu ia dizer, justamente, não interessa, pessoal. Esse paraquedas vai abrir de qualquer jeito, se você tiver ponta cabeça no dorso, ele vai abrir, não se preocupe, porque vai rolar. Aqui, ó, vocês estão com vocês estão com um planador quebrado, tio, vocês vão morrer, caramba. Sai pra fora, comanda essa merda, né, que é uma chance que vocês tenham a mais. Isso em termos de altura, ele, vamos dizer, até estava o cara lá no Branesco, ele está andando. 100 metros. Aí não dá tempo de fazer mais não. Não, muito pelo contrário, Beto. Depois o cara tá no tráfego lá, prum, Eu não sei se alguém estava aqui, esses tempos acho que fizeram o lançamento de um paraquedas desses, né, e dizem que 50 metros é tranquilo a abertura dele. Não, tudo bem, mas no tráfego tu vai estar o quê? 200 metros. Até tu soltar o cinto e ejetar o canopy e saltar fora, se foi. Não, mas dá tranquilo. Os caras saltam de... Não, pode ter certeza. Não, é uma chance. Arrisca. Né? Você vai ficar com problema, você vai Mas bater no quando chão. apresentou o problema, tu tá sempre com aquela pergunta, será que eu não consigo sim. dominar? Será que não dá pra mim? Pois é, aí E que daí, tá. de repente o cara vai se afobar, vai saltar e depois vão olhar e dizer, mas tu podia ter pilotado. Chico, libera ele, Pedro. Bota lá, velho. Próximo voo. Não libera demais, senão eu já estou saltando por fora. Tô abandonando o planador, mano. Diferente de paraquedas, planador voando legal lá. Assim. Sozinho pra pista. Isso é uma outra coisa, né, pessoal? Acho que realmente o abandono da aeronave, pô, você olhou lá, puta, o aileron lá soltou o parafuso, só tá movimentando desse lado, puta, vamos abandonar. Não, claro que não, né? Depende, dá pra trazer, se você tem que ver que tem movimento, identificar. Uma das coisas que nós fizemos é comandar o paraquedas, abriu, beleza. Primeira coisa que a gente faz, comandou, tá com um problema, a gente tenta sanar o problema, identificar ele, né, identificar o problema, tentar. Isso é muito rápido, claro que de repente, para a gente estar saltando toda hora fica fácil, agora num caso desse, por isso que eu digo, não tastaveia, não pensa duas vezes, sai pra fora de qualquer jeito, com a mão no punho e comando. Tá? Que isso daí se você pegar e sair de pé na cabeça, e o paraquedas enrolar em você e o planador ainda bater em você, será que vai morrer mesmo, né, cara? Eu vou meter o cachorro, né? É mesmo, né? Porra, aí é sacanagem. O cara tem o resto da vida pra achar o problema, né? Sim. Aí ele vai discutir com os outros lá, que já estão lá. Por que já sair com a mão no punho? Por que já sair com a mão no punho? Não tem perigo de tu enxertar antes de sair. Bom, é que eu tô dizendo, você sai, sentiu o buraco e comanda. É que você é o seguinte, eu digo, se você vai sair, você vai fazer posição de queda livre, você entende de queda livre? Claro que não, né? Então, se você vai, onde é que tá? Pum, tuque. Né? O Beto já sabe. Só bota a coroa e a cruz. Não, só solta a modinha pra trás. Então é melhor, acho que é melhor pegar e sair com a mão no punho já, né? Então, passinho, sentir o buraco, pã. De qualquer jeito que tiver caindo, o paraquedas vai abrir, né? Sim. Mas de que maneira ele estaria o tranco menor, assim, no corpo da pessoa? Teoricamente, de que maneira estaria qual é a melhor posição para cair para te sentir menos o impacto da abertura do paraquedas? Acho que não é igual. A única coisa que se você tiver ponta cabeça, você vai fazer o seguinte. Você vai se perder no ok, o tranco é igual. Nem dá pra se preocupar com isso, né? Se você der um tranco forte, você arrebentar as pernas, beleza, papai, vai doer na hora da integra só. Mas não dói também, né? Tá tão bom, é tão bonito. Dá pra ver, ó, todo mundo sem deu.
Aqui é só depois que cai. Ah,